Eu já tinha ouvido falar sobre a depressão da Ana Paula Valadão, mas eu nunca assisti nada sobre isso. Então tá circulando um vídeo aí na internet, eu quero assistir agora junto com você, eu ainda não assisti. E no final do vídeo eu quero orar por você. Eu sou o pastor Elton Bueno e eu tô aqui no YouTube para fortalecer a sua fé através da palavra de Deus e através da oração. Então fica aqui comigo, vamos assistir o vídeo, no final a gente vai orar junto, tá bom? Vamos lá. Os shows eles faziam agora nos shows gospel, e não era isso, não é essa a questão, né? E você Mas eu também pensou em tive um alguma vez, outro. assim, em parar? Assim, te deu algumas fases, assim, que você teve, assim, não, eu vou parar, vou dar uma estopada na minha vida, o que que eu tô fazendo, assim? Aí é até interessante a gente lembrar, já que chama de van aqui hoje, Aham. porque eu já te contei isso, não sei se você lembra, mas foi a primeira vez que eu tive uma crise que Você assustou falou. muito a minha família, né? Eu vou contar para as pessoas, porque eu quero abençoar as pessoas com a minha palavra bonita que eles usam hoje, com a minha vulnerabilidade, né? Sim, sim. Então, depois disso que eu vou contar para vocês agora, é que meus pais e a liderança do Diante do Trono, que era o Sérgio Maestro, a Zenete e o Gustavo, eles começaram a me proteger e me pedir, não, dizer realmente que eu não iria mais atender as pessoas no final dos eventos. Porque eu me sentia muito esgotada. Né? Eu, por exemplo, se eu ia para um show, aquele ambiente muito Você grande, eu já tirava tinha foto, tinha que tirar foto, sei lá, conversar com a galera, você ficava até 2 horas da manhã. horas. Não sei se 2 horas da manhã, porque às vezes o culto era de manhã na igreja, mas Aham. eu já fico, eu sabe, a gente se prepara com antecedência, a gente faz passagem de som também, a gente chega na igreja mais cedo, depois que acaba, você tá com fome, você tá cansado. Às vezes eu tinha que voltar num outro culto mais Cansativo. tarde, ou numa viagem, é muito desgastante, e eu me dou mesmo. Eu não poupo, sabe, ali no altar, que qualquer palco para mim vira um altar para o Senhor. Sim. Então, eu entrego tudo, sabe? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E aí, às vezes, né, esse momento, pessoal, com um a um, ele me drenava muito. Que hoje eu entendo também minha personalidade, eu não gosto muito de coisa negativa, isso me suga. Problema é com o Gustavo. Gustavo tem um problema, pode procurar ele, ele vai resolver para você, que ele ama problema. Então as pessoas chegam muitas vezes com gratidão, com testemunho e tal, mas aquela expectativa em mim, que isso também me drena, ou com um pedido de oração, às vezes, cabuloso, né? E eu não Sim. sou muito para Você isso. vai, você vai fazer uma oração aqui mística e vai resolver a minha Nossa, vida, né? eu entro dentro do buraco, pessoa, vou chorar com ela, vou compor uma música, vou fazer alguma coisa assim, Sim. mas vou ficar uns Sim. 3 dias abalada. Mas, enfim, o que aconteceu? Eu já estava perto de um congresso do Diante do Trono, no Mineirinho, que tinha assim, umas 15 mil pessoas inscritas. E na semana anterior, durante um ensaio, teve uma discussão. E meu pai é um homem doce, um homem muito manso, nunca levantou a voz lá em casa, nunca vi xingamento. E aqui na minha casa com o Gustavo também. A gente nunca teve uma briga de palavra feia, Quebrar o pau. de quebrar pau, gritaria, nunca. Nunca. 24 anos de casado nós vamos fazer esse ano. Então, qualquer pessoa que levanta um pouco a voz, assim, para mim, eu fico, mexe muito comigo, sabe? Eu não tenho casca grossa. E eu Sim. não sei, eu acho que isso também devia ser o normal. Deveria. Deveria, mas. Aí, não é, né? Aí eu sei que teve um ensaio que estava tendo uma tensão muito grande dentro da equipe. Trabalhar com a equipe foi uma das coisas mais difíceis da minha vida até hoje. E quando eu me posicionei, eu acho que eu drenei tudo que eu tinha dentro de mim para lidar com aquilo, né? Porque eu não estava acostumada a levar assim, meu estresse a um nível tal que eu, sabe, eu tivesse que tomar uma posição, que aí todo mundo ia ter que respeitar a minha decisão, mas aquilo acabou comigo, que é E o que que muito você fez? Você pode falar ou. para a questão do grupo. Isso. Nossa, eu briguei com a liderança do grupo. Sim. Eu me posicionei falando que aquele comportamento estava injusto com os liderados, estava errado. E eu me posicionei mesmo e fui para casa totalmente transtornada. E chorando e com raiva, mas foi sexta-noite. Então, no sábado de manhã, quando a gente acordou, eu e o Gustavo,
eu acordei chorando, parecia uma bica. Eu não conseguia parar de chorar. E aí eu chorei por horas, Ismael. Até que chegou um momento que eu deitei de novo em posição fetal e me deu um branco. E do lado de fora eu ouvia barulho, eu via o que estava acontecendo, mas eu estava presa dentro do meu corpo. E eu não conseguia mandar no meu corpo. E o Gustavo, que estava lá todo o tempo me apoiando, ele ficou tão desesperado que ele achou que ele ia me perder. Que ele desceu para o escritório, onde ele tinha um cantinho de oração, e ele clamando, eu ouvia de longe, e eu dentro do meu corpo, sem conseguir reagir. E aí, de repente, eu consegui. Sentei na cama, chorando ainda. Nessa hora deitada, eu nem estava chorando mais, eu estava igual E é bom ela falar um isso defunto com para a todo alma mundo dentro. saber, né? Aí Sabe que eu em Todo mundo psiquiatria a pode gente passar chama por essas isso de situações. despersonalização e desrealização. A pessoa tem uma reação aguda ao estresse e o cérebro meio que ele dá uma apagada numa parte. Não é um transe, é uma sensação assim de que o seu corpo está fragmentando, é uma sensação muito horrível. Porque eu não sei se você sentiu assim no dia, mas dá uma sensação de que você vai morrer, sabe? Os pacientes, eles chegam no consultório e eles falam assim, doutor, por um momento eu não sabia se o que eu estava vivendo era real ou imaginário, se eu estava no lugar ou se eu não estava. Uma sensação assim, de que eu ia morrer. E essa sensação ela é horrível. Tem gente que tem isso toda semana, assim, antes de tratar despersonalização, desrealização, é muito associada a estresse. Talvez, né? Tá falando porque você já me contou essa história, mas acho que foi a primeira crise que você teve, né? Assim, Não, essa foi a primeira. E aí eu sei que eu desci, ajoelhei do lado do Gustavo e ele chorava agora agradecido, porque ele achou que ele ia perder a esposa dele. Até porque de ler tanto, ele sabe de tantas pessoas que temem ao Senhor e que serviram ao Senhor muito intensamente, que acabaram, na época chamava de estafa, Sim. chamava de pessoas que até enlouqueciam, né? Debaixo de tantas pressões, até Tinha. Você pega na história da igreja, burnouts absurdos, assim. Você tem histórias de liderança que nunca mais foram as mesmas, né? Você Que vê que foi a tiveram uma primeira quebra crise, na emocional. realidade, né? E eu lembro até do antecessor do pastor Márcio, né? O pastor abençoado, o pastor José Rego do Nascimento, né? Não sei se você sabe da história. José Rego, ele teve uma quebrada também emocional, assim. Né? Evan Gomes também, né? Sim. Lá no País de Gales. O pastor José Rego, ele ficou, né, inabilitado, um pregador tão maravilhoso, nunca mais ele pôde voltar ao púlpito. Então, meu pai sempre contava, e meu esposo tinha, né, esses medos ali naquele momento. Então, aí eu sei que a gente foi na casa dos meus sogros, que era sábado, todo sábado a gente almoçava lá. Foi tão difícil para mim, porque apesar da minha família, da parentela do Gustavo, ter me acolhido, né, minha família Bessa, ser realmente uma família para mim, eu tenho que me expor de uma forma assim, né? E aí eu lembro que eu fui chorando dentro do carro, as águas não paravam. E meu cunhado é médico também, graças a Deus, Betinho, né? Sim. E eles, assim, são tão maravilhosos, sabe? Eles não me julgaram. Eu fico emocionada. Desculpa. Deus te abençoe. E aí o Betinho me receitou pela primeira vez um antidepressivo. E ele conversou comigo e falou, olha, isso é só uma muleta, você vai só conseguir administrar melhor esse momento que você está passando. E eu acredito que você nem vai precisar continuar com esse medicamento e tal. E realmente eu tomei só uma caixa e foi aquilo que me ajudou a fazer o congresso na semana seguinte. E o interessante é que a gente tinha um cantor convidado, Kent Henry, e ele é profeta, então ele, sabe, o profeta você não precisa falar muita coisa. Sim, Deus fala sim. tudo, Deus candonga tudo. Quem não é mineiro, Sim. não sei se entende o que eu falei, mas Sim. Deus é o maior candongueiro, você não acha? Sim, sim. Acho que Deus, ele é um. Eu gosto da palavra que a minha mãe fala, é um mistério, entendeu? Né? É uma coisa que você não consegue. Deus não revela, não faz coisa alguma sem revelar os seus servos profetas, então Deus está sempre contando para alguém. E aí, o Kent Henry estava visitando a gente, eu lembro a gente mostrando o escritório dentro do trono, na época a gente tinha 3 filiais no Brasil, mais de 200 funcionários, e a gente mostrando tudo lá para ele em BH, e aí ele parou assim do nada e falou assim, olha,
eu trabalhei muitas vezes com a Joyce Meyer e fazia muitas conferências com ela. E o louvor, né, na época dele, hoje ele tem uns 70 e poucos anos, o louvor naquela época ele estava, né, em todas as conferências importantes. E aí ele falou assim: vocês sabiam que ela teve uma estafa? E desde que ela teve essa estafa, o marido dela e o filho, que é diretor do ministério, decidiram que ela nunca mais vai sair dos cultos e dar autógrafo, tirar foto com as pessoas e nem assinar mais livros. Não sei se depois isso voltou a ser feito, mas ele falou assim: Gustavo, falou na época, Sérgio, pastor Márcio, cuidem da Ana, não deixem ela ficar tantas horas depois dos cultos. E começou a falar um monte de coisa. E, sinceramente, na época a gente não tinha muita noção, sabe, assim, de psicologia, nem de psiquiatria, nem sabia muito como funcionavam as coisas, né, dentro da gente. A gente não tinha muito acesso e também... essa coisa de estresse de longo prazo, de manejar sono, não tinha essa ideia, né? Não. E assim, a gente, tudo era muito espiritualizado naquela época também, né? Tudo era, ou era demônio, ou era de Deus, ou era do diabo, não tinha uma humanidade aí complexa no meio do caminho, né? Aí eu sei que ali foi a primeira vez que eu tive uma crise emocional, assim, que afetou muito, né? E que trouxe mudanças para que eu pudesse me sentir mais protegida nessa dificuldade que eu tinha de lidar com a multidão. Mas depois disso também eu tive outras situações difíceis, até que chegou a imigração, né, em 2015. E a imigração, para mim, já vai fazer 9 anos, né, agora. Pois é, essa fase, assim, vocês tinham diante do trono uma loucura, né? Assim, se a gente pensar bem, vocês irem para os Estados Unidos. O Gustavo, até eu entendo, porque o Gustavo, quem conhece o Gustavo de perto, sabe que a vida cristã comum, né, essa coisa do dia a dia, eu acho que o Gustavo deve amar aí ele poder ir no supermercado e ninguém reconhecer ele poder levar os... Você vê que ela fala que teve outras situações difíceis, então não foi apenas esse momento, né? Eu sei de outras histórias também, e eu queria orar por você que não está passando por um momento bom, você que tem tendências a ter essas crises emocionais, existenciais, eu quero abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa vida nas tuas mãos, eu quero colocar essa pessoa e pedir ao Senhor que cure as feridas da alma dela, levanta ela dessa depressão. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer milagres, eu acredito no tratamento dos médicos, mas eu acredito no conjunto da espiritualidade também, com a terapia, com os remédios, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer milagres e restaurar a saúde emocional desse teu filho e dessa tua filha, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pedir para você acessar agora o react que eu fiz do Diante do Trono. Muito legal, assiste, que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Compartilhe esse vídeo com alguém que tem depressão, que tem algum tipo de crise emocional, para que Deus possa abençoar também outras pessoas com esse testemunho, porque às vezes a pessoa se acusa, mas eu sou cristão, eu estou passando por isso. Então você vê que a Ana Paula Valadão passou por isso. Eu tenho um vídeo aqui que eu conto também sobre o meu testemunho, que eu também já passei por isso e estou aqui restaurado e Deus vai restaurar a sua vida também. Deus te abençoe.